Bom dia, meus amigos, minhas amigas, irmãos queridos da Casa Espírita Amor e Caridade Santanésia e todos aqueles que nos assistem nessa manhã de sábado, que nós possamos ter momentos aqui de reflexão, de aprendizado, congraçando, fraternalmente os nossos laços, nossas vibrações, em nome de Jesus. Que possamos iniciar então com a nossa prece. Deus, Pai de amor, Jesus, amigo querido, nós agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez, nesse momento, em família, junto a amigos de ideal espírita, estudando o Teu Evangelho, Jesus, à luz dessa doutrina tão consoladora, tão esclarecedora. Que possamos, Senhor, reunir os nossos sentimentos, as nossas vibrações, para que essa luz possa ser derramada sobre os nossos lares, sobre a nossa comunidade, sobre o nosso planeta, Senhor, que precisa de tanta paz, de tanta luz. E que possamos, Senhor, gratos que estamos, vibrarmos em Teu nome, Jesus, pela paz do mundo. Que nesse instante possamos abrir então o nosso estudo com o nosso muito obrigado e que Deus nos abençoe. Meus amigos, nós vamos estudar o capítulo 18. É o capítulo que nós estamos estudando diariamente na nossa prece das 7h30. Então nós escolhemos o capítulo 18, os itens que tratam de um tema muito importante, que chama-se A Porta Estreita. O capítulo é o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E nós vamos então estar tratando aqui do item 3 em diante, que fala da porta estreita. Eu vou ler um pedacinho do Evangelho, que está aqui no Evangelho, dentro desse capítulo, no item 3, que é no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. E Mateus diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então essa frase de Mateus, colocada no Evangelho de Mateus, atribuída a Jesus, vai nos fazer questionar de que maneira nós estamos encarando essa vida, essa encarnação. De que maneira nós estamos encarando os momentos que essa vida nos oferece, quer seja dentro do nosso lar, quer seja no nosso trabalho, quer seja na nossa vida social, quer seja em relação à nossa saúde, quer seja em relação às questões gerais do mundo. De que maneira nós estamos aproveitando esse momento precioso da nossa encarnação na Terra. Nós estamos aproveitando para escolher a porta estreita que nos vai levar ao aprimoramento espiritual, que nos vai levar ao crescimento, ou estamos nos optando, nos direcionando sempre à porta larga, que Jesus fala aqui, que é a porta da perdição, que é o espaçoso caminho que conduz então à perdição, porque realmente vai nos levar a vivenciar, a repetir os erros do passado, os vícios do passado, as atitudes que hoje permitem nós estarmos vivenciando esse processo de provas e expiações para o nosso crescimento. Como é que nós estamos aproveitando a nossa encarnação? O que seria então essa porta, a porta estreita e a porta larga? Nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 18, o nosso querido Allan Kardec ele faz uma explicação sobre esse versículo de Mateus. Ele diz assim: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a porta da salvação, porque os grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer as suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então Kardec coloca isso no item 5 desse mesmo capítulo, comentando a fala de Jesus dessa porta estreita e dessa porta larga. Então a gente vai começando aqui a pensar, se ele diz aqui, se Jesus e Kardec reitera que a porta da perdição é a porta das nossas tentações, a porta ainda representada pelos nossos vícios, é a porta daquilo que muitas vezes é ruim para a gente, mas nos dá prazer, mas está nos levando para um caminho que não é um caminho melhor para a nossa vida. Nós vamos observar que essa porta larga, essa porta da tentação, é aquela que nós devemos evitar. Mas muitas vezes é essa que nos dá prazer, é essa que a gente vem escolhendo e repetindo os erros do passado.
para muitos de nós, pode ser aquela porta que nos permite estarmos sempre agredindo as pessoas com as quais nós convivemos. É a opção de vida de estarmos sempre em processos de crítica, falando mal e olhando o pior que o outro tem. Pode ser também um processo nosso, estarmos sempre com o pé atrás. A gente não confia em ninguém, a gente não acredita em ninguém, a gente está sempre descrente das pessoas, do mundo, do futuro, sem esperança. Essa porta larga pode ser dos vícios materiais, vícios do álcool, vícios da fofoca, vícios do desamor, vícios do ódio, vícios do rancor, vícios da palavra amarga, vícios da preguiça, vícios das drogas, vícios da tristeza que nos leva à depressão, a tristeza contínua que nos leva à depressão e a todas essas doenças da alma. Enfim, vícios que a gente vem repetindo de outras vidas que nos adoecem. Muitas vezes a porta larga são esses vícios de ordem material ou ordem moral, vícios da alimentação desregrada ou da má alimentação, né? Vício dos pensamentos, sempre no lado ruim, vendo sempre o lado ruim da vida, o lado ruim das situações, o lado ruim das pessoas. São vários vícios que a gente carrega, ou quando a gente carrega muitos deles numa mesma encarnação, e que muitas vezes a gente opta por estar vivenciando sempre eles. E quais são, o que está então nessa porta estreita? Está nesse processo de dizer não a isso que a gente é, a isso que a gente tem na nossa vida, que é o comportamento que a gente vem repetindo, e a gente começa então a dizer não, olhar para dentro de nós, verificar o que a gente ainda está fazendo e que nos permite entrarmos, enveredarmos por essa perdição, por essas tentações que nos vai levar a mais uma reencarnação repetindo erros. Então a porta estreita seria a gente verificar isso e propor mudanças na nossa vida. E aí, por que a porta estreita? Por que a porta é estreita? Porque é difícil passar. Por que a porta é estreita? Porque lá nós temos que fazer uma escolha com muita vontade. Porque se a gente não tiver vontade, logo a gente desiste e volta para a porta lá, que é mais fácil de passar, que a gente passa correndo. A porta estreita a gente vai passar com mais dificuldade. A gente vai precisar usar os recursos que nós sabemos que temos que usar para que a gente consiga vencer a nós mesmos. Que recursos são esses? A oração, a prece constante, o pensamento elevado, cultivar pensamentos melhores, abrir mão da fala, da conversa, que vai levando a gente devagarinho para que a gente continue sendo maledicente, rancoroso, odioso. Então isso tudo a gente vai ter que abrir mão se a gente quiser escolher essa porta estreita, que é justamente aquela que nos vai levar à nossa purificação, né? O Haroldo Dutra, ele gosta muito de uma frase que ele diz que não existe espírito depurado, ou seja, espírito que vai chegar a um processo de pureza espiritual, não existe processo depurado para chegar à pureza espiritual que não passar por dores, por sofrimentos, que não se resigne, que não abra mão daquilo que é fácil em prol daquilo que é difícil, mas que é melhor no seu processo evolutivo. É claro que nós estamos nessa vida, estamos nesse mundo, e esse mundo muitas vezes nos oferece grandes possibilidades de realizações materiais, de realizações relacionais, de realizações de todos os tipos, mas que de verdade, mas que de verdade não nos propiciam crescimento. E a gente opta por essas realizações que são de ordem material, que são de ordem apenas do mundo, a gente opta porque elas são mais fáceis de realizar. E nós deixamos de lado as possibilidades, as oportunidades em que nós poderíamos estabelecer realizações em todos os campos, no campo relacional, no campo da vida prática, mas que estariam nos propiciando um crescimento. Essa, então, é a porta estreita. É o momento que a gente para, vê a oportunidade e fala, não, dessa vez eu vou agir diferente. Nessa vez eu não vou responder o ódio com ódio. Dessa vez eu não vou guardar aquela mágoa antiga, eu vou deixar aquela mágoa antiga, ela vir brotando para que eu possa, com amor, com paciência, com calma, chegar ao perdão daquela ofensa. Isso não significa que a gente vai esquecer a ofensa, que a gente nunca mais vai lembrar, não é isso não. Mas tirar a mágoa do nosso coração, isso é passar pela porta estreita, é abrir mão de agir,
de responder o ódio com ódio, o rancor com rancor, a falta de educação com a falta de educação, de responder a tudo que vem nos solicitando, né, as tentações, as perdições, responder de modo diferente, desenvolvendo em nós as potencialidades que vão gerar as virtudes necessárias para o nosso progresso, para a nossa purificação. Isso não é fácil, não é fácil. É necessário que a gente procure, tenha vontade ferrenha em vencer a nós mesmos. Não é vencer aquela ou outra situação, não se trata do outro, não se trata da situação, não se trata da dificuldade, não se trata daquele momento de sofrimento. Se trata de nós mudarmos diante daquelas mesmas situações, daquelas mesmas pessoas, daquelas mesmas dificuldades, daquelas mesmas situações. Nós mudarmos o nosso comportamento, muitas vezes abrindo mão daquilo que nós somos, daquilo que a gente mostra ainda de pior em nós, abrindo mão disso e começando a trabalhar em nós um novo comportamento, que seja melhores pensamentos, melhores palavras, melhores atitudes, e seja recuar para avançar, e seja pedir perdão, e seja perdoar, e seja ter misericórdia, pedir misericórdia, e seja estarmos buscando através da prece, através da oração, que estabeleça em nós uma nova vibração, nova ambiência espiritual em nós mesmos, no nosso lar, no nosso trabalho, em várias situações que a gente está enfrentando. Isso é sair, é procurar abandonar algumas portas largas e escolher algumas portas estreitas já nessa encarnação. Porque estamos encarnados nesse momento precioso da nossa vida espiritual, que é a vida real. A vida espiritual é a vida real. Somos espíritos imortais, momentaneamente, temporariamente, vestindo um corpo de carne, para expiar o nosso passado de faltas, para passar pelas provas necessárias ao nosso progresso, nos reabilitando com a lei, alavancando o nosso progresso intelectual, o nosso progresso moral. E isso enseja vontade, enseja escolhas que são melhores para nosso caminho. É claro que muitas vezes a gente desanima. É claro que muitas vezes a gente olha e fala, puxa vida, mas eu tentei tanto e não consegui. Mas talvez seja essa a questão, essa tentativa, essa decisão em querer, em persistir, em lutar muito, é o mais importante, porque é nesse caminho que a gente aprende, nesse caminho é que a gente muda. É claro que o destino, que é o crescimento interior, que é a nossa evolução, é o nosso objetivo, mas é nesse caminho que a gente vai buscando aurir forças, se conhecendo, se modificando, trabalhando em nós o melhor, para que a gente possa crescer enquanto espíritos. E nesse caminho, segue à frente ninguém menos que o nosso Mestre Jesus, o nosso Mestre querido, o nosso amigo celeste. Nessa ideia que a doutrina espírita nos traz, ele é um espírito igual a nós. Foi também que trilhou os mesmos caminhos e hoje é o exemplo de pureza, de brandura, de paz. É o Cristo querido. Junto com ele é mais fácil, buscando seus ensinamentos, buscando a sua presença amorosa, buscando através da prece vibrarmos em direção ao bem, em direção à paz, em direção à conciliação, buscando a presença amorosa dos amigos espirituais no nosso lar, no íntimo do nosso quarto, no íntimo do nosso ser. Nós vamos conseguindo devagar atravessar a porta estreita, uma a uma, caminho a caminho, aprendendo, crescendo. E nesse caminho, meus irmãos, nós vamos nos nutrindo dessa paz, dessa tranquilidade, que é quando a gente consegue vencer a nós mesmos, vencer aquele ser embrutecido,
que agir dessa ou daquela maneira que até a gente se envergonha hoje, que nós fomos, ainda seremos esses seres embrutecidos a cometer infâmias, a cometer atos que nós mesmos não acreditamos que fizemos ou que iremos fazer. Mas quando a gente consegue vencer, quando a gente consegue avançar um pouquinho, quando a gente consegue olhar para dentro de nós e estabelecer algumas mudanças, dá uma certeza, uma paz interior tão grande, que nos fortalece, nos dá coragem, nos incentiva a continuarmos rumando pelo caminho do bem. É claro que não faremos isso numa vida só. É claro que ainda estaremos, durante muitas encarnações, nos reabilitando com a lei. É claro que estaremos durante muitas vidas ainda, trabalhando em nós mesmos, trabalhando em prol do outro, buscando Deus nesse contato íntimo com o Pai querido, para que possamos, vencendo a nós mesmos, aprendermos, nos guiarmos pelo ensinamento maior de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nesse processo de caridade conosco, caridade com o próximo, reencontro, encontro com o nosso Pai, com o nosso Deus. Trabalhando, guiados por esse Mestre Jesus que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem comigo, acende a tua luz, faz vibrar a tua luz, é que Jesus nos convida. Então, nesses ensinamentos do Mestre, pedindo que a gente abra mão de algumas portas largas, para já estabelecermos as portas estreitas que temos condição de passar. Como bonito é isso. É possível? É claro que é. Vai ser rápido? Não. Vai ser fácil? Não. Mas Jesus disse: pega a tua cruz e vem comigo e me segue. Ele não falou: abandona tudo e me segue. Não, pega a sua cruz, as suas dificuldades, as suas expiações, as suas provas e vem comigo. Com ele, aquela porta estreita se ilumina mais. O aroma que está do outro lado da porta estreita nos reforça a vontade de estarmos caminhando os caminhos de Jesus. Então, para que a gente possa pensar bem dentro do nosso coração, o Emmanuel tem uma frase em que ele diz assim sobre esse assunto: e em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu, e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Quando nós estamos na porta larga, é porque a gente só está pensando na gente, só está pensando nos nossos, só está pensando no bem-estar do grupo que a gente ama e que a gente considera merecedor. Quando nós pensamos na porta estreita, nós estamos pensando no fraterno, na união, no todo, naqueles todos que somos filhos de Deus, que não somos mais só os merecedores, somos todos nós, filhos de Deus. Nós estamos pensando no amor que ele diz ali, Emmanuel, no amor intraduzível e incomensurável de Deus. Estamos dentro desse amor incomensurável de Deus. É isso que a porta estreita nos oferece. E o Emmanuel, mais na frente, ele vai nos dizer o seguinte: antes da encarnação necessária ao progresso, a alma estima, quer dizer, ela pede na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. A gente pede, a gente implora mais uma oportunidade de estarmos aqui para passarmos pelas necessidades necessárias, dos sofrimentos purificadores. Aí, Emmanuel diz à frente, nessa página, essa página é a porta estreita, ela é do Vinha de Luz. Aí Emmanuel diz à frente, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, o espírito volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo da dificuldade, empenha-se com menor esforço. Temendo o sacrifício, diz Emmanuel, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama dos serviços do que ele tem que fazer, dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos da evolução, sem algo de realizar de útil, menosprezando compromissos assumidos. Ou seja, a gente pede para encarnar, pede pela porta estreita. Temos a oportunidade, quando a gente está aqui, a gente abandona as dificuldades. A gente não quer servir, porque a gente acha que o serviço é do outro. A gente procura as portas largas, onde transitam as multidões. E Emmanuel diz assim, a gente abre mão dos compromissos assumidos. E ele diz assim, em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes registra ao corpo as transformações da morte. E aí, quando a gente volta, diz Emmanuel, a gente fala assim, se fosse possível voltar
pensam todos. Então, que a gente não espere, né, o momento da morte, a volta para a vida espiritual, para valorizarmos a oportunidade de estarmos encarnados, a oportunidade dessa porta estreita que é seguir os ensinamentos de Jesus, que nós possamos aproveitar cada minuto, cada momento. Sabedores que somos, que não somos heróis, que não conseguiremos isso facilmente, que depende de luta diária contra quem? Contra nós mesmos, contra o homem velho que habita em nós e que precisa mudar nesse processo complexo, difícil, doloroso, mas importante, válido. Processo que vai nos trazer essa paz íntima da conquista de estarmos caminhando, mesmo um pouquinho, rumo à nossa evolução moral, à nossa evolução intelectual, à nossa evolução espiritual. Que Jesus possa continuar nos inspirando e nos iluminando hoje e sempre. Nós vamos encerrar mais esse estudo com a nossa prece. A Ti, Jesus, nós agradecemos essa oportunidade bendita, aos nossos amigos e mentores espirituais, aos benfeitores da Casa Espírita de Amor e Caridade. Nós oferecemos a nossa profunda gratidão por termos mais essa oportunidade de estudar o Evangelho do Cristo, por essa doutrina tão consoladora. Que possamos receber, continuar recebendo essas bênçãos que os amigos trazem aos nossos lares e que elas se estendam, Senhor, pela nossa comunidade, pelo nosso planeta, pela nossa pátria, que onde haja dor, essa paz do Cristo possa chegar, que esses irmãos queridos possam chegar, possam sentir a presença amorosa de Jesus e que possamos encerrar mais esse estudo, agradecidos, Senhor, pelo Teu amor por nós e que Deus, nosso Pai Criador, continue abençoando a todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Muita paz, meus irmãos, e que Deus permaneça junto conosco em nossos lares, hoje e sempre. Até a próxima.